Olá pessoal, estamos aqui dando início a uma live sobre preconceito e sentido da vida. Então daqui a pouco estaremos iniciando essa conversa com meu querido amigo, colega Francisco Carlos. Sejam todos bem-vindos. Se você já está assistindo aí a gravação dessa live, seja bem-vindo. E vocês que estão chegando, olá, Leila, Suelen, Kelma, olá, Leila, olá, gente, boa noite, Elisa, querida, beijo. Que alegria, gente, poder estar com vocês. Olá, Gleice, Edivane, querida Edivane. Boa noite para todos vocês. Oi! Hoje vamos ter um momento especial aqui para tratar desse tema tão importante que é o preconceito à luz desse olhar, né, de Viktor Frankl, um olhar otimista, um otimismo trágico, e a gente vai entender o que é esse otimismo trágico. Olá, Daiane, sejam bem-vindos, todos bem-vindos, bem-vindas. Daqui a pouco a gente começa a nossa conversa. Bom, gente, eu tenho feito várias lives, né, conversando com vários colegas, psicólogos, logoterapeutas, também pessoas de outras áreas, para a gente refletir sobre a teoria, mas também sobre a prática, sobre a vida, sobre o que está acontecendo com a gente nesse tempo de pandemia, nesse tempo em que a humanidade é chamada para refletir. E nós, psicólogos, somos convidados a oferecer essa reflexão com aquilo que está ao nosso alcance, que é o nosso conhecimento técnico, prático, da clínica, e cada um na sua área. Então é sempre uma oportunidade a gente poder estar junto, e uma oportunidade muito, muito boa eu tenho experimentado ao longo desse tempo. Bom, enquanto o pessoal está chegando, está entrando, eu já vou aqui então apresentar o meu convidado, né? Meu convidado, querido amigo, colega, Francisco Carlos. Bom, quem é Francisco Carlos? Para quem não conhece, eu tenho certeza que a maioria de vocês já o conhece. Francisco é psicólogo clínico e logoterapeuta, mestre em psicologia social pela PUC de São Paulo, fundador e diretor clínico do Núcleo de Logoterapia Agir 3, coordenador do grupo de pesquisa O Vazio Existencial na Contemporaneidade e as Possibilidades de Realizar Sentido, no Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, o Labo. Ok. Francisco, daqui a pouco então vai entrar aqui. Deixa eu ver se eu já tenho o convite do Francisco. O pedido aqui do Francisco. Eu chamo, já sei, eu que convido aqui. Ok. Olá, Francisco. Cara, tudo bom? Maravilha, maravilha, Francisco. E aí, como é que você tá, Ellison? Tudo bem, Francisco. Estamos bem, graças a Deus. Tudo por aqui está tudo bem. O frio, né? O frio também chegou aqui. Pelo jeito está frio aí também, né? Já tô até com o meu echarpe aqui, já coloquei. Tá me ouvindo bem? Agora sim, melhorou bastante. Maravilha, melhorou, né? Sim, Isso, sim. com certeza, um tempo frio, mas um tema quente, Ótimo, não é? excelente. E eu acho que assim, é uma grande alegria, né? Ainda mais porque nós vamos poder, na verdade,
debater isso, trocar, né? Nós dois juntos podemos colocar situações, as pessoas que estão entrando, e está entrando bastante gente aí, eu acho que também vai participar, né? Vai fazer pergunta, e eu acho que só vai enriquecer esse momento, né? Eu agradeço muito o seu convite. Eu fiquei assim muito feliz quando recebi ali, né, aquela mensagem, né, para a gente poder justamente fazer isso, poder dialogar, poder trocar, né, poder ampliar, né, o espaço de fala, né, das pessoas. Estou muito contente de estar aqui. Ô Francisco, eu quero começar, né, além de ter te apresentado aqui, eu quero dizer, primeiramente, o quanto eu te admiro como pessoa, como profissional. É uma alegria muito grande, né? Te conheço aí há talvez mais de uma década, né? Exatamente. O tempo passa, né? Os cabelinhos brancos começam. Olha aqui, né? Mas a amizade fica e é tão bom, né, quando a gente se encontra nos congressos, a gente troca mensagens, a gente está aí Sim, nessa construção, né, de uma vivência regada por essa teoria que a gente se encontrou, que é a logoterapia. sim, Poxa, estou muito feliz mesmo de você ter aceito esse convite e de sim. estarmos juntos aqui, né? Com Bem-vindo. certeza. Opa, muito obrigado. Eu digo mesmo. Obrigado, Francisco. Francisco, você disse que o tema é quente. Bom, Isso. você me chamou muita atenção e até eu compartilhei um texto que você escreveu sobre o racismo e eu Sim, até compartilhei dizendo que foi um dos textos mais lúcidos que eu escutei nessa época, né, de muito sim, fervor, né, dentro desse tema. sim, sim, né? É muito, Principalmente porque você toca nessa questão do otimismo trágico, você joga à luz aí essa visão do Viktor Frankl. exatamente, né? Esse texto, né, que foi publicado recentemente lá no Labo, que você já apresentou aí o laboratório, né? E para quem tiver interesse também pode entrar em contato comigo, quem tiver interesse em pesquisa, né? A ideia é justamente lá o Labo tem essa ideia de trabalhar a questão do mundo acadêmico, né, numa linguagem que as pessoas possam ter acesso. Ou seja, essa saída da universidade lá para o cotidiano, vamos chamar assim. Né? Então, os Entendi. textos possuem uma fundamentação acadêmica bastante sólida, mas uma linguagem que a gente não precisa traduzir para todo mundo. Né? E eu acho Fantástico. que com isso nós atingimos um público maior. Né? O Labo é dirigido pelo professor Luiz Felipe Pondé, né? E é Fantástico. uma pessoa fantástica, assim, muito inteligente e muito aberto justamente para essas questões, né? Um filósofo, né, do nosso tempo, e é muito legal estar lá com ele, com o grupo, com as pessoas, até tem algumas que eu já vi que entraram aqui e é bem bacana, né, assim, para a gente poder trocar. Bem, então, assim, como você tocou nesse tema, a gente vai iniciando por aí, desenvolvendo a fala, né? Na verdade, é a primeira vez que eu escrevo um texto com esse teor, né, dentro do campo acadêmico, na verdade. Né? Tá. Nós sabemos, né, que essa questão do racismo, né, não só do racismo contra o negro, mas, enfim, todas as formas, né, de raciais, né, que nós encontramos no mundo, é, elas existem há muito tempo. Né? Só que Uhum. recentemente, até com esse fenômeno, né, da Covid, que mudou a vida de todo mundo, né? A Covid-19 Sim. mudou a vida de todos, estávamos ali com os nossos planos, os nossos projetos, e aí, de repente, entra nessa história de um vírus que acaba, então, modificando também o comportamento das pessoas e, enfim, as Uhum. restrições e todas essas coisas que estão aí. Bem, com isso, paralelamente, vários fatos começaram a acontecer, né, no sentido de uma
explosão, né, de alguns desses casos, e o racismo foi um deles, né, particularmente ali nos Estados Unidos, onde foi meio que assim, estampou a panela, né? Essa Exato. é a grande Aham. verdade. Isso já está aí há muito tempo, mas Sim. agora a coisa assim, tomou, né, assim, uma dimensão, né, assim, no mundo todo, né? E aí eu me senti tocado, né, assim, pela primeira vez, Uhum. academicamente, de escrever um texto que, na verdade, pode trazer e deve trazer uma discussão sobre as coisas, né? Ou seja, uma Exato. discussão sobre isso, né? E existem algumas Uhum. pessoas que são mais ativistas, que são mais, né, assim, aguerridas, né, com as temáticas e que têm a sua importância, né? Outros preferem, como no meu caso, né, criar campos de diálogo para que a gente possa, então, falar sobre o tema. E por isso me veio a ideia do título, Precisamos Falar sobre Isso. Né? Exatamente. E aí, quando eu Exatamente. escrevi, então, Ellison, precisamos falar sobre isso, eu coloquei um subtítulo que é Quando o Racismo Salta aos Olhos. Né? Que é assim, Uhum. quando a gente tem que ver tudo aquilo, né? Quando a gente tem que ver o que está acontecendo. E é lógico que até voltando um pouco na questão do nosso título aqui, do preconceito e Uhum. sentido da vida, né? Assim, a questão do preconceito é essa questão assim ligado a esse sentimento, né? Ou seja, que às vezes é colocado um sentimento e uma ação, mas sem um exame crítico. Olha que Exato. coisa interessante, né? O preconceito Uhum. se manifesta quando nós não temos um exame crítico das situações. Né? Ou seja, as Uhum. pessoas às vezes falam por impulso, né? E isso vai se tornando muitas vezes um sentimento mais hostil, né? E Sim. por isso, até para essa nossa discussão, né, eu pensei em dois autores, né? Lógico que o Viktor Frankl, que você já Uhum. anunciou também, né, que é um autor que, na verdade, ele propõe saídas. Isso eu acho uma Exato. coisa interessante, né? De tocar, por exemplo, num tema como esse do preconceito, mas não ficarmos ali numa areia movediça e que a gente não vai para Ah, lugar nenhum, né? A gente tem que exato. propor soluções, saídas, discussões, falas. E esse outro autor que eu trago é o Irving Goffman. Né? O Goffman escreveu um livro muito interessante chamado Estigma. Né? Então, para quem tiver interesse também aí, estiver nos ouvindo, é só colocar lá no Google Estigma, né? Já vem lá Uhum. o livro do Goffman, e ele fala três coisas importantes para a gente poder iniciar essa fala, então, sobre o preconceito, que seriam esses três tipos de estigma. Né? Ou seja, o primeiro tipo de estigma são as abominações do corpo. Olha que coisa interessante, Ellison. Então, Sim. assim, tem a ver com essa questão visual quando eu olho o outro e eu olho de forma diferente. Né? Por exemplo, a Uhum. própria questão, né, da obesidade, das pessoas ou que são muito altas ou muito baixas, ou muito brancas ou muito escuras, enfim, aquilo que é visualmente, né, manifestado Uhum. e de alguma forma não se lida com as diferenças. Né? Então ele coloca que esse primeiro grupo, até para que depois nas perguntas a gente possa encaixar também aqui, né? Essa Uhum. questão, né, das abominações do corpo, ela tem a ver, então, às vezes com deformidades, né, com pessoas que têm algum tipo de deformidade física. E o estigma é uma espécie de carimbo, né? Como Exato. se houvesse um carimbo, e é muito difícil você sair, né, dessa situação, desse carimbo, né, desse lugar. O segundo aspecto que ele coloca são as questões de culpa de caráter, né? Ou seja, aquelas paixões tirânicas, né? Aquela questão da desonestidade entre as pessoas. Por isso que eu digo Uhum. que é um tema quente, né? Porque ele vai Sim. falar muitas vezes, né, desse lugar, né? Desse lugar de que essas questões acontecem, né? E elas, de uma certa forma,
nos atingem nesse sentido, né, assim, de que existem pessoas que estão nessa vibração. E o terceiro Exato. aspecto que o Goffman coloca, e até aí eu faço a ponte com o que você colocou no Uhum. texto do racismo, né, são os estigmas tribais. Ele coloca como estigmas tribais, que tem a ver com raça, nação e religião. Olha que coisa interessante, né? Então, em raça, e até nós estudamos muito a questão do Holocausto, muito por conta de Viktor Frankl, né? Assim, Sim. é aquele momento em que uma raça se encontra numa posição que ela acha que ela é melhor, que ela pode dominar a outra raça. Olha que coisa, Exato. né? E essas coisas Sim. estão aí, né? E às vezes dentro das questões de países, né, de nações, e a gente olha isso até voltando um pouco na questão do capitalismo selvagem que traz isso nesse momento, o Uhum. preconceito, por exemplo, hoje com os refugiados, né, Sim. enfim, né, passam por uma série de privações, né, uma série de situações que precisam de ajuda. Né? E aí há um estigma, né? Como se fosse um rótulo que é todo mundo está dentro daquele lugar. Né? Uhum. E a questão da religião também, né? Que é outro tema. Por isso que eu digo que o tema hoje é quente, né? Sim, Porque sim. aí Aham. entram nessas questões, né? Eles são assim, Sim. né? De que muitas vezes aquele lugar que deveria ser o lugar de proteção passa a ser um lugar onde há desvios, né, ainda nessa própria linha de caráter ou de dominação, né, ou, como diria Uhum. lá na nossa escola de Viena, o Adler, né, as relações de poder, né, elas começam Exato. também a aparecer aí, e aí é feito um uso dessa forma. Né? Então, só para eu finalizar essa primeira parte, assim, Sim. que para a gente poder ter uma linha, né, para a gente seguir, porque é muito amplo o Uhum. tema, né? É, E aí, quando exato. eu trago essa questão das saídas, e você aponta, né, o autor, que é o Viktor Frankl, né, ou seja, o Frankl, para quem não conhece, né, foi um psiquiatra sobrevivente de 4 campos de concentração, que criou uma abordagem chamada logoterapia, com ênfase na questão do sentido da vida como algo concreto, algo a ser encontrado no mundo, né? Por isso uma perspectiva de visão de mundo, né? Para que eu possa lá no mundo encontrar algo de sentido, né? E tem um texto do Viktor Frankl, né, que ele proferiu essa palestra numa universidade alemã em 1984, chamado A Tese do Otimismo Trágico. E o nome é sensacional, porque nós estamos falando dessa visão otimista e Uhum. também estamos falando da tragédia. Né? Então, a tragédia aqui a gente pode pensar essa questão do preconceito, né? Essa Sim, questão que é sim. colocada e ela ocorre em todos os lugares do mundo. E a palavra otimismo, né, que vem de optimum, né, ou seja, que é uma expressão do latim, né, significa essa ideia de extrair o melhor da situação dada. Né? Então, assim, Exatamente. nós vamos conseguir eliminar com o preconceito no mundo? Não. Nós vamos conseguir evitar que o racismo ocorra no planeta? Não. Mas nós podemos extrair, nós não podemos aceitar isso de braços abertos e entender que é dessa forma. Né? Pode até Uhum. ser, e desejamos que num futuro, e ele até coloca isso num nome que ele dá como monantropismo, né, que seria, Exato. de uma certa forma, né, assim, uma ideia, e eu diria que uma ideia utópica, mas utópica no melhor sentido da palavra, né, Uhum. utopia como uma estrela guia que a gente possa, né, que possa iluminar o caminho e a gente seguir por esse lugar, de que essas diversidades, né, essa questão, né, de unicidade, diversidade, para que a gente encontre um caminho para quem? Para o ser humano, para as pessoas, né, que isso é o que importa, Exato. né, na verdade. Então eu queria fazer esse preâmbulo para a Fantástico. gente poder, né, minimamente se situar, entender que nós vamos falar de um tema difícil, um tema delicado, um tema que às vezes as pessoas têm dificuldade de falar,
né? Eu Exatamente. mesmo, em muitos momentos da minha vida, tive uma dificuldade enorme de falar desses temas, né? Sim, E a gente sim. meio que guarda isso em algum lugar, né? Então, É. eu acho que agora, até por essa possibilidade de fala, de escrita, né, permite que a gente crie, então, espaços protegidos e livres para a gente poder Uhum. debater as ideias, né? Exatamente, eu acho que é perfeito esse preâmbulo, né, de todas essas características que você traz para a nossa conversa. E, de fato, é difícil tocar nesses assuntos, né, Francisco? Parece que você, com todas essas paixões, né, dessas coisas muito fortes que são, principalmente essas noções tribais, né, a religião, a nação, né, o lugar de onde eu vim, a quem eu pertenço, e quanto essa coisa do caráter, quanto essa coisa da Sim, aparência, né, essa coisa, sim, são coisas também mais primitivas, né? perfeito. E, e quando eu falo desse primitivo, a gente vai ver que os antropólogos, eles vão dizer para a gente que há milhares de anos atrás o ser humano fazia esse movimento de ensimesmamento para se proteger dos riscos, dos perigos, e isso ia avançando para a tribo, né? A tribo é isso, é a proteção do perigo. E hoje a gente pode dizer, né, o Pinker, o Steven Pinker, ele fala, né, Sim, dos uhum, ângulos bons da nossa natureza, ele faz um estudo profundo ali, né, sobre como que, na verdade, melhorou a violência no mundo, se a gente for ver numa perspectiva de muitos anos. Assim, o que eu quero dizer, talvez, aí para introduzir mais, é que talvez a gente não tenha tanta necessidade de ter os mesmos medos tribais que os nossos ancestrais tinham. O que você acha disso, Francisco? eu acho interessantíssimo. Peraí, deixa eu olhar aqui, deixa eu me Uhum, focalizar aqui de novo. Pronto, né? Eu acho interessantíssimo você tocar nessa questão do medo, né? Porque, uhum, na verdade, a questão do medo, ela paralisa, né? Ou seja, exato. qual é o papel do medo em muitos momentos? É de paralisar, né, as pessoas, as situações, aquilo que ameaça, né? E é lógico, se nós formos olhar em termos históricos, nós tivemos momentos de grande barbárie, né? Ou seja, e momentos até muito mais violentos, né, do que vivemos e que hoje nós nos assustamos. Só que tem um detalhe: agora tudo é transmitido, né? Ou seja, o que É mudou verdade. daquele momento tribal para agora? Agora está Uhum, tudo na internet, né? Aconteceu uma coisa é. aqui, o planeta inteiro sabe o que está acontecendo, né? Nós estamos debatendo aqui, muitas pessoas estão olhando, já daqui a pouco já estão fazendo perguntas, já estão mandando para outras pessoas. Então nós vivemos num mundo completamente interconectado. Exato. Então, ao mesmo tempo, e que agora aconteceu isso, né, como essa questão, por exemplo, nos Estados Unidos, né, ou seja, do Black Lives Matter, né, ou seja, vidas negras importam, né, ou Exato. seja, esse aspecto, né, ou seja, que estoura ali na questão do Floyd, né, ou seja, que uma adolescente com o seu celular filma durante 8 minutos aquela cena, né? Se não Exato. tivesse ninguém filmado, muito provavelmente, e essas cenas ocorrem, infelizmente, Exato. ninguém ia saber que aquilo aconteceu, né? E ficaria meio que debaixo do pano. Então, o que acontece? Uhum. Hoje, como assim, né? Assim, é até aquela plaquinha, né? Sorria que você está sendo filmado, né? Exato, Até a exato. coisa da própria privacidade, né? A gente precisa tomar um certo cuidado com tudo isso. Sim. Mas nós temos que usar isso ao nosso favor, né? No sentido, então, de criar condições, né? Mesmo nessa questão onde explodem esses conflitos, as pessoas vão para a rua. Hoje as pessoas vão para a rua, né? Assim, Exato. algumas, né? Nem uma década atrás, ninguém ia para as ruas aqui no Brasil, por exemplo.
né? Hoje as Aham. pessoas, elas, de uma certa forma, elas se manifestam ou tudo mais, e aqui nem estou colocando questões ideológicas de um lado ou de outro, né? Mas essa questão Aham. livre da pessoa poder se manifestar. Isso me parece uma coisa Uhum. bastante interessante, né? Então, assim, na Sim. verdade, esse medo que você traz, né, é um medo primitivo, ele não é um medo só do agora, né? Sim. Mais uma vez, quando nós criamos espaços como esse, de fala, de representação, eu acho que esses medos diminuem. Por quê? Porque nós Exato. encontramos pares, nós encontramos pessoas com quem nós possamos trocar. Né? A gente passa, então, Exato. a usar esse espaço e criar um campo de força para poder lidar, então, com todos esses temas. É interessante, o Rodrigo colocava aqui sobre a tribo ser também uma representação, ali, uma tentativa da identidade. E, de fato, né, Sim. a comunidade, o grupo, ele faz parte dessa construção da identidade. Mas o que eu acho que é muito revolucionário e belo no que Viktor Frankl traz, quando ele fala desse monantropismo, porque é exatamente isso. Nós temos uma ideia de que toda essa galera de mais de 7 bilhões de pessoas fazem parte da mesma tribo. Essa é a questão. Exato. Então, mas aí, Essa se é a nós questão. estamos falando do Frankl, nós vamos ter que voltar lá para o Círculo de Viena, né? E, Exato. e lá no Círculo de Viena, né? Ou seja, tem essa questão que começa com o Freud e mais uma vez, né? Colocando essa questão do Adler, que ele pontua as relações de poder. E o Frankl coloca isso muito claro, né? Assim, é lógico que existe poder, é lógico que existe, né, a própria questão do inconsciente e outras questões todas, mas o que acontece? É, vamos voltar até para a questão, por exemplo, né, falando da questão do poder, da questão do dinheiro, né, ou seja, da questão da ganância, né, ou seja, por Uhum. que não ocorre, e a gente a princípio precisa olhar essa questão do Frankl como um aspecto utópico, mas utópico como aquele que ilumina o caminho para a gente poder seguir, porque essas pessoas precisariam abrir mão de uma coisa que elas não querem abrir. Exatamente. Essa é a grande verdade, né? Ou seja, nós temos hoje no planeta a possibilidade de alimentar toda a população, de criar condições para que todos tenham uma vida digna. Mas por que isso não ocorre, né? Porque as pessoas precisam sair dos seus países, né? Alguns países africanos que as pessoas precisam sair por conta da religião, porque ela ela tem uma outra Sim, religião que não é aquela que está no poder, então se ela não sair, ela morre, né? Ou seja, exato. então essa questão, né, que hoje, por exemplo, está sendo debatido no Brasil como saneamento básico, tem 100 milhões de brasileiros que não têm esgoto. Como é que essas pessoas Sim. vão conseguir debater a questão da sociedade? Elas não vão, porque essas necessidades primárias, que deveriam ser esse lugar de estrutura para que eu, então, possa ter essa visão de ser humano que você traz, elas são É, completamente desiguais. exatamente, E exatamente. aí que novamente aparece a questão do preconceito, né? Ou seja, como uma crítica, né, que aparece sem fundamentos, né? Justamente para poder, muitas vezes, fazer com que esse sistema se perpetue. Né? Olha que É, coisa louca isso. exato. E essas bases, né, psicológicas, sociais, elas se retroalimentam, né? Então, assim, é interessante porque no Brasil a gente criou uma cultura, né, ao longo dos séculos do patrimonialismo, né? Então, é Isso. muito interessante, né, esse lugar em que o que vale é o patrimônio, de que família você vem, de qual é a sua casta, né? É quase isso, né? E principalmente, bom, eu acho que no país inteiro. E isso, se você faz parte de um grupo mais pobre, quem é de um grupo
mais de posses não quer fazer parte, não quer estar junto de você para não ser excluído juntamente com você. E aí a gente vai vendo essas questões sociais como bases desse comportamento em que nós, como você bem disse, nós nos acomodamos, porque não queremos mexer naquilo que está no nosso comodismo, mas que, por outro lado, nos incomoda. Olha que Porque não... coisa interessante, né? E aí, quando você traz isso, voltamos para a questão que você pontuou, que é a questão do medo. Ou seja, as pessoas É, têm medo de mexer com isso, porque isso pode ser perigoso, por exemplo, né? Isso é, pode desestabilizar aquilo que já estava, né, formatado e todo mundo mais ou menos, né, vivendo daquele jeito e atuando daquele jeito, né? Então, né, não vamos mexer nisso. Eu vou colocar uma experiência pessoal, né, assim, como negro, né, sim, e assim, que teve a possibilidade de estudar, que teve, né, a possibilidade de, né, de construir, né, de conseguir uma graduação, né, de fazer mestrado, de coordenar um grupo numa universidade grande, né, assim, eu estou num lugar onde não tem negros. tá. Então, quando você fala, por exemplo, olha, daquelas classes menos privilegiadas, né? E se a gente olhar isso no Brasil, a maioria dessa classe possuem quem lá dentro? A grande maioria negros, né? Se a gente olhar o Exatamente. sistema prisional brasileiro, você vai encontrar essa população lá, né? Esse grupo lá. Né? O Uhum. que o professor Silvio Almeida, jurista, falou como um racismo estrutural, né? Que vale muito a pena estudar esse tema. Por quê? Porque já está na estrutura do sistema. Agora, ao mesmo tempo, existe a possibilidade de irmos além. Né? Por exemplo, eu poderia olhar essa cena e falar, ó, não tem jeito para mim, eu vou ficar aqui nesse lugar, quietinho, sem fazer nada. Não, mas Exato. em algum momento eu fui tocado por uma força que me permitiu ir além, né? Ou seja, e por isso nessa perspectiva frankliana, né? Ou seja, né, do ser e do dever ser, né? Ou seja, a vida nos chama, Exato. né? A vida nos Constante. chama. E isso é de uma potência, isso é de uma força, né? Que quando nós entramos em contato com ela, nós podemos minimamente avançar, né? Avançar de forma democrática, avançar de forma livre das palavras, das ideias e também dos lugares, né? De pertencimento dos lugares. Né? Então, essa Uhum. questão, né, voltando como um preconceito, às vezes elas ficam lá dentro da gente em algum lugar. Né? Ou seja, nós olhamos essas cenas e nós nos omitimos, na maioria das vezes, também por medo, também por não saber o que dizer, também por não ter representatividade. Você falou desse texto, né, que eu escrevi agora, foi um texto que teve uma Uhum. grande repercussão, né, mas provavelmente se eu tivesse escrito esse mesmo texto num outro momento da minha vida, com menos visibilidade, ele não teria isso. Né? Exatamente. Entende? Então, ou Aham. seja, o fato de eu É, estar lá na universidade, o fato de eu coordenar o grupo, isso gera, né, uma coisa de, olha, tem alguém aqui falando uma coisa que a gente precisa olhar. Né? Então nós exato. temos que aproveitar esses espaços, né, para poder então levar essa discussão, que é o mais importante, que as pessoas discutam essas coisas, né? Dentro, lógico, de limites, né, Sim, respeitando as individualidades. Né? Mais uma vez, se a gente cria esse espaço, né, que o Frankl coloca, né, assim, como essência de seres humanos, nós vamos poder debater qualquer tema, né? Isso é exato. muito importante. Exatamente. E assim, a fala, ela, a gente sabe que na clínica, né, a fala organiza o pensamento. E a conversa organiza as relações, né? É preciso falar sobre isso, como você disse, e encontrar esse ambiente de que, porque nós criamos também, seja por interesses, seja por medo, seja por proteção das diversas tribos dentro dessa grande tribo chamada Brasil,
nós criamos esses estigmas também. Se, olha, os psicólogos vão falar de racismo, então eles são todos comunistas, Exato. né? Então é difícil falar de temas numa Sim. sociedade tão polarizada. Exato. Você tocou num tema, novamente, que aqui aparece como estigma, né? A própria questão, Sim, né, de nação, mas também essa questão desse viés e da polarização que nós vivemos hoje, né? Ou você está de um lado ou você está do outro. exato, Não é? exato. Essa é a polarização, como se não houvesse mais nada aí no meio do caminho, Sim, né? exato. E E isso, é um assim, reducionismo, né? É um é um reducionismo reducionismo. gigantesco. Exatamente, porque falar então dessa questão, né, de, eu não diria nem igualdade, mas equidade, né, que são as condições ideais que cada um precisa, né, ou seja, se eu já tenho o suficiente, eu não preciso de muito, né, mas o outro precisa de um pouco mais. Então a equidade, ela nos dá isso, a possibilidade de que todo mundo tenha o suficiente para poder desenvolver e melhorar enquanto grupo. Né? Então, mas se nós Uhum. olharmos também em termos históricos, sempre houveram essas diferenças, né, Ellison? Assim, se a gente olhar na Roma antiga, se a gente olhar, né, assim, em qualquer momento da história, tinha lá uma população que tinha um poder, que acumulava coisas, né? Tinha os escravos, né? Porque hoje, quando se fala escravo, a gente tem essa noção com a questão do negro. Mas tem escravo em tudo quanto é lugar, né? Assim, de Exato, todas as cores e de todas exato. as, né? Então, que essa questão, muitas vezes, da dominação do homem pelo homem, né? Ou seja, o que deveria ser esse Uhum. lugar de proteção, muitas vezes passa a ser esse espaço de dominação, e muitas vezes pela, né, hoje, né, na polarização política, então, aí ficaríamos 3 dias aqui conversando, né? Exato. Ô Francisco, e aí levanta essa reflexão do indivíduo, né? Então, assim, quando o Sim. Franco fala, né, o valor da vida, o sentido da vida no eu. Então, o eu, e aí para nós dizermos e conversarmos com o eu que sofre o preconceito, seja ele qual for, e o eu que coloca, que é preconceituoso. Como que Frank olha e qual é essa proposta para cada um de nós, né? Seja no sofrer, no sofrimento diante do preconceito que o outro me impõe, que eu não consigo controlar, né? Esse valor de atitude, né? Essa tríade trágica que o Frank vai falar, e seja na pessoa que exerce o preconceito, não é? Que também é um ser humano, que também precisa de um olhar nosso como psicólogos, mas da sociedade como um todo, que também está fora da casinha, né? Está fora desse lugar de saúde. Olha que coisa interessante. Você estava falando isso, eu estava aqui na mão no artigo, né, que você citou, que eu escrevi, justamente num Uhum. trecho do Frankl, que diz assim: se é que a vida tem sentido, também o sofrimento necessariamente o terá. Afinal de contas, o sofrimento faz parte da vida, de alguma forma, do mesmo modo que o destino e a morte. Aflição e morte fazem parte da existência como um todo. Ou seja, quando ele fala aqui da tríade trágica, né, ele diz que também é possível encontrar sentido no sofrimento. Né? Exatamente. Porque, na verdade, assim, essa questão do sentido ela é fundamental, e hoje eu digo, né, a logoterapia de Viktor Frankl é uma necessidade, né? Ou seja, Uhum. para a sociedade, para as pessoas, porque o que está em jogo, né? Quando o Frankl fala do sentido, ele não está falando de uma coisa abstrata, ele está falando de uma coisa concreta, né? Ele está falando de uma realização. E para realizar, eu preciso ter as condições básicas, né, para poder ter essa condição de não só encontrar o sentido lá no mundo, né, mas como Uhum. realizar isso, né, como algo de valor. E aí, quando você fala, então, desse eu, né, como a colocação da pergunta do Rodrigo, que apareceu aí como um traço de identidade, né, é muito interessante porque o núcleo que eu fiz o meu mestrado foi de identidade, de identidade Uhum. humana. Né, e a gente estudava essa questão
né, primordial, inicial, assim, quem sou eu, né, que é um primeiro traço de sim, identidade. E essa abordagem fala, nessa perspectiva, de uma identidade emancipatória. Olha que coisa legal para a gente poder exato. fazer essa conexão com Frankl, Fantástico, né? Ou seja, fantástico a isso. identidade ela precisa ser emancipatória e não uma identidade que te rotula, que te mantém num lugar preso, né? Que te impede de ser livre, de agir. Né? Como é que você vai encontrar sentido se você não tem como agir? Né? Se as suas mãos Exato, estão amarradas, seus pés estão amarrados, como é que você vai se movimentar? exato. Essa imposição consciente ou inconsciente do grupo para com o indivíduo, para que o indivíduo se torne o grupo e que o indivíduo seja o grupo e não seja ele mesmo. E aí há essa desumanização, né? Então, e a gente vê isso nas manifestações, sejam elas quais forem, a gente vê essa perda da identidade. Até no meu livro eu coloco um prefácio dele, do Philip Zimbardo, ele Sim. fala, né, Uhum. da psicologia do mal. E ele vai falar que aqueles soldados, né, que lá torturaram, fizeram coisas terríveis, desumanas, eram tidas como pessoas boas pela família, pelos vizinhos, pelos colegas. E ele chega na conclusão do estudo dele justamente isso, que eles só perderam a sua identidade pessoal porque estavam fardados, eles eram ali representantes daquele exército e não eram eles mesmos. Então, é como se Exato. abafasse a consciência, né? Se é que isso é possível. Exato. Exato, então. E aí a gente, né, lê a Hannah Arendt que fala justamente isso, né? Ou seja, essa banalização, né, ela ocorre porque ela foi enviada na época do Holocausto, né, para o interrogatório do Eichmann, que foi preso na Argentina, que era um nazista daqueles terríveis. E quando ela Uhum. volta, né, ela como judia, né, escrevendo para um jornal importante, uma revista importante, ela diz assim, não, mas olha, ele era um burocrata, ele não era um monstro. E aí todo mundo ficou, como assim? O cara que fez aquilo, né, não era um monstro, ele era um burocrata, né? Ou seja, que essa questão, né, voltando para a questão do Frankl, né, que assim, e você traz essa questão de abafar esse lugar, né, para o Uhum. Frankl, na verdade, essa questão do noético, na verdade, está lá. Uhum. Esse Exato. humano, né, protegido está lá. Agora, essas situações todas, elas podem, na verdade, criar uma crosta que eu não consigo essa conexão com esse lugar que, vamos dizer, seria bom na pessoa, que existe lá, mas que em alguns momentos isso não é atingido, né? Os soldados nazistas também na questão da escravidão, quando né, traficavam negros e etc. Não é que essas pessoas faziam isso e depois elas estavam bem. Elas ficaram com vários problemas psíquicos, psiquiátricos, não dormiam, né, assim, porque e algumas delas, isso mesmo aparece no Em Busca de Sentido, né? Essas pessoas muitas vezes elas ajudavam, né, a pessoa lá naquela situação muito terrível. Ainda existia uma humanidade em algum lugar ali. Né? Uhum. Agora, esse é um detalhe. Né? O outro é um pouco isso desse, quando você fala desse abafar, me vem o joelho do policial abafando e matando o Floyd, né? Ou seja, e Exato. aí, ou seja, aquela pessoa, naquele momento e naquele lugar, né, assim, algo de fato, como você diz, estava abafado. E aí não era É. ali um humano, um ser humano embaixo do joelho. Era uma situação que ele precisava dar fim, era uma coisa, né, era o coisificar, que nós também, né, Exato. deixou de ser E, humano e virou coisa. Né? é,
Ô Francisco, e essa cena, eu gosto de trazer essa cena para a nossa reflexão, que todo mundo viu, ou a maioria viu e assistiu depois, algo terrível. Mas me chama muito a atenção, além do adolescente que filma, o outro adolescente que em um dado momento as pessoas estão vendo e ele está próximo ali, e dá para ver que ele vai lá, ele quer salvar o homem que está sendo sufocado e o policial empurra esse adolescente. É essa humanidade que não está perdida por completo. É essa humanidade que se revela de forma tão frágil, mas que está ali de alguma forma dizendo, olha, não, né? Não faça isso, né? É muito interessante isso que você disse, porque nesse mesmo artigo que eu cito Floyd, eu também cito né, que foi uma imagem que foi gravada também em Londres, um Sim, rapaz também negro, né, que era um exato. personal trainer, que estava lá olhando um homem branco sendo pisoteado e muito provavelmente seria morto. Ele vai até lá, coloca essa pessoa nos ombros e sai com ela. E quando perguntam para ele, ele disse: Não, mas espera aí, eu fiz como os bombeiros fazem, né? Eu coloquei lá no ombro porque aquilo não ia acabar bem. Então, ao mesmo tempo, né, assim, ele poderia olhar Uhum, aquela cena e falar: Olha o que fizeram lá, eu vou fazer aqui agora com ele, né? Então, é exatamente. essa questão da humanidade que você não precisa reproduzir aquilo, né? Assim, aquilo não precisa Exato. se tornar uma guerra, né? Então, à medida que nós vamos tomando, e aí sim falando um pouco da logoterapia, né, a consciência sobre essas questões, né, ou seja, uma consciência que ilumine, né, ou uma identidade que emancipa as pessoas, aí sim nós vamos poder lidar de forma mais civilizada com todas essas diferenças que estão aí, né? Ou seja, na própria questão, e ainda voltando para o nosso mundo, que estamos em pandemia ainda, né? Olha só Sim, as desigualdades, né? Num primeiro momento, porque quando chega, né, a Covid e tudo mais, chega pelos ricos, né? As pessoas que viajaram, as pessoas que, né, estavam tomando uhum, ótimos, né, jantares em outros países, etc. São essas que trouxeram o vírus e não a exato, pessoa da favela. exatamente. Não é? Só que aí todo um sistema, né, é trabalhado todo um sistema para que esse grupo mais privilegiado, e já está acontecendo hoje, tenha uma assistência e as pessoas menos favorecidas é que passam a ser esse grupo maior de risco. E aí voltamos à questão do Adler das relações de poder, né? Ou seja, na questão do preconceito também, em relação a essa questão social, né? Assim, É, se você tem recurso e pode ser atendido no hospital X, ok. Mas se você não tem, você vai ter que ficar ali esperando e aguardando, né? Quem sabe uma oportunidade. essa voz da consciência, né? Ela é tão sublime dentro de cada pessoa e todos nós podemos acessá-la, ainda que muitas vezes pareça ser um ato heróico, né? Quando eu falo dos heróis da nossa existência, eu estou falando dessa heroicidade que é ouvir a voz da consciência, né? Porque aí a gente falou um pouco desse ser que sofre, e agora a gente falando um pouco desse ser que faz sofrer. Quando você vê uma figura, um líder, né? Um líder, seja político, seja religioso, seja um líder social, ele querendo mascarar a verdade. É um problema aí de caráter. Não é um problema mais profundo aí de um reconhecimento, de uma falha do reconhecimento da verdade. E como que a gente olha para essas Olha, pessoas, né? você falou de uma coisa muito interessante, né? E até o teu livro, né? Eu acho o título sensacional, né? Uhum, E olha que coisa interessante. Os profissionais de saúde são considerados heróis,
né? Ou seja, particularmente aqueles que combatem o coronavírus, que estão na linha de frente. E aí foi feita uma pesquisa entre esses profissionais de saúde e eles disseram assim: não nos chamem de heróis. E aí ficou todo mundo assim: como assim? Vocês são os nossos heróis, né? Porque vocês estão lá salvando. Mas por quê? O que começou a acontecer? As pessoas começaram a hostilizar os profissionais de saúde, né? Quando estavam identificados com seu jaleco ou alguma forma. Muitas dessas pessoas foram agredidas, né? Então, olha como nós podemos encontrar uma coisa que deveria ser esse lugar, né, desse herói, né, desse lugar reconhecido, e pode ter uma deturpação do processo, né? É. Então, porque justamente esse que foi agredido é que talvez até um dia está lá para salvar a sua vida. Exatamente, exatamente. Esse diálogo, essa conversa, né? Nós estamos falando aí da importância da fala, da importância do diálogo. Eu acho que o nosso país, Francisco, está precisando muito disso. E muitas vezes os próprios meios de comunicação, às vezes, entram nessa polarização, né? Isso acho que afeta muito a pessoa, né? O cidadão comum, porque a pessoa se vê na necessidade, se sente pressionado a pegar um dos lados, e falta esse espírito crítico, não é que nós estamos falando aqui, esse analisar a situação, olha, não é 8 ou 80, tem milhões de possibilidades, e cada pessoa tem o seu valor. Eu acho que nós precisamos criar mais isso. Acho que a internet é um ponto fundamental nisso, né? Dessas interações, mas precisa aumentar, né, Francisco? Porque essa realidade que você colocou acontece muito, não é? Essa ideia de que o outro é Sim. uma ameaça, de que eu tenho que bater Isso. no enfermeiro que entra no Exato. ônibus, né? Exatamente. Então, esses canais, né, e como proposta a ideia que a gente tenha, né, espaços de diálogo, e até por conta mesmo da pandemia, agora né, criou-se esses lugares, né, de discussão, ou seja, a internet sendo utilizada como uma ferramenta, né, e uma ferramenta para essas situações, né? Porque assim, porque a questão não é a internet, porque na internet tem de tudo. Exato. Né? Inclusive pessoas que estão falando as maiores bobagens, as maiores, né, distorcendo fatos, criando fake news, né? Exato. Usando essa ferramenta tão importante como um processo, né, de educação, né, como um processo de possibilidade de encontro de pessoas, né, para poder realizar tudo isso. Então, assim, nós temos que fazer isso. Né? Ou seja, Exato. nós temos que divulgar e encontrar essa ideia de encontrar os pares para que possa levar adiante ao caminho. E é isso que tem a ver com a questão do sentido. Isso que a gente está fazendo aqui é uma realização de sentido. Por quê? Porque é prático, porque é concreto, né? Porque nós passamos as informações, né? A gente se esse lugar, a gente né, oferece bibliografia se as pessoas querem. Então, esses espaços, essa possibilidade, né, e mais uma vez te agradeço aqui para a gente poder né, falar sobre esse tema, ela ajuda nesse sentido. Né? Ou seja, e a gente tem que fazer isso mais vezes. Para mim, esse é o caminho. Exato. Francisco, bom, tá faltando 5 minutos. Né? O tempo voa. Voa, né? Bom, primeiro, antes que o Instagram tire a gente do ar, eu já quero te agradecer muito, muitíssimo mesmo. É maravilhoso poder conversar com você nas nossas conversas pessoais. Eu acho que aqui, publicamente, está sendo muito rico. Eu acho que talvez mereça um segundo tempo, aí a gente marcar, aí, talvez daqui a um mês voltar
nesse assunto, marcar mais um encontro. Muito obrigado mesmo. Eu já estou até olhando, tem gente aqui dizendo, continua, né? Ué, por mim, e aí? Não é? Você quer Eu continuar mais topo, tempo? eu topo mais para frente a gente fazer uma outra e, né, e propor Tá, novos temas e porque é justamente isso, né, Elson? Também quero, né, agradecer antes tá. que o Instagram feche, assim, né, agradecer mais uma vez pelo convite, né, pela possibilidade do diálogo, né, pela possibilidade do encontro e principalmente de ser um espaço livre, né, em que se possa debater as ideias, trocar as ideias. É isso que nós precisamos, né, de encontrar espaços assim, né, para a gente poder debater livremente, porque é só dessa forma que nós vamos construir essa tal massa crítica, né? É à Exato. medida que a gente vai criando espaços como esses e outros, já que hoje não é possível presencial, mas pela internet é possível, né? Ou Uhum. seja, de que a gente faça isso, né? Porque é um pouco isso, as pessoas querem mais, né? Elas querem esse tipo Exato. de diálogo, né? Elas não querem só coisas que não tenham nenhum tipo de fundamento, ou é só para passar o tempo, né? Se a gente, É. né, faz esse movimento, e você tem feito muito isso, convidando muitos colegas, né, para essas Uhum. lives que eu achei, né, de também Sim. uma ação importante, né, as pessoas que quiserem fazer pesquisa me procuram lá na PUC, enfim, é esse espaço que a gente abre, né, para que a gente, porque tem pessoas querendo isso. Sem dúvida, Francisco. E assim, o preconceito existe. E a gente Sim, encontra inúmeros estudos que explicam por que, que o ser humano pode ser preconceituoso. Mas há também o ser humano que superou o preconceito. E o caminho para essa superação é nesse encontro, né? É no diálogo, é no se abrir para o diferente. Né? O preconceituoso ele está numa prisão, ele sem está dúvida. aprisionado. Ele está Né? aprisionado. Por quê? Porque lá no preconceito não existe esse exame crítico da situação. Né? É uma posição que é É, colocada, se compra aquela posição e a pessoa reproduz aquilo, né, como uma verdade. Né? Então, é, é uma deturpação da identidade. exatamente. E por isso não há toda essa possibilidade de realização. Eu amo tanto a diplomacia, porque é esse caminho político, social, de fazer pontes com diferentes, né? Quer dizer, há algumas décadas, né, Francisco, a gente não podia conhecer bem o Oriente Médio, a Rússia. A internet está aproximando muito a gente. Eu acho que as novas gerações têm muito mais a oferecer, talvez, em termos de menos preconceito para a gente também. Exatamente, por isso que essas gerações, né, e nós levamos isso adiante, é importante que elas tenham essas ferramentas, mas tenham um pensamento crítico, porque senão elas podem fazer um mau uso da ferramenta. Né? A ferramenta Legal. em si, ela não é nem boa nem má, vai depender do que nós vamos colocar lá. Obrigado, meu caro amigo. Muito, muito obrigado, viu, Muito pela bom, sua né? Realmente generosidade. já ficou com um gostinho de quero mais mesmo, né? Sim, passou tão rápido, Não mas é? vamos marcar de novo. Vamos marcar de novo e, enfim, né? Eu acho que estamos à disposição para tirar dúvidas. Também, depois tiverem perguntas, as pessoas nos acham aí pelas redes, né? Sim, E vamos em frente. vamos em frente. Pessoal, vocês todos que estão aí, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo. Eu vou deixar gravado aqui, tá? Essa entrevista maravilhosa, essa conversa, né? Mais que uma entrevista, uma conversa maravilhosa e nós precisamos ter mais em todos os campos da nossa vida. Valeu, hein? Não é? E aí, só finalizando com o título que você fez a referência ao meu artigo, precisamos falar sobre isso. É isso aí. Valeu, Francisco. Um abração. Tchau, gente, até mais. Valeu, gente. Um abraço.